Bom dia pessoal, Bitcoin está a descer, as altcoins estão a descer ainda mais. Neste momento a tendência é de descida. Até que ponto é que isto é normal? É isso que vamos ver aqui hoje. Vamos também ver algumas previsões que bancos e fundos de investimento têm feito e têm atualizado em relação ao Bitcoin para nós percebermos a longo prazo, pessoal, a longo prazo, para onde é que eles acreditam que isto irá. Como sempre, eu não sou um conselheiro financeiro, juntem-se ao meu Discord em baixo, estamos a criar uma comunidade de pessoas que querem aprender mais e que se querem ajudar umas às outras de um ponto de vista de investimento, já somos 1000 ou perto disso, e tens ainda em baixo o meu novo Instagram, eu deixo os links em baixo. Pessoal, ok, o que é que temos até agora? Vamos só recapitular aqui os últimos meses. Tivemos um halving, tivemos ETFs de Bitcoin, tivemos Bitcoin antes de tudo isto acontecer a disparar, e a aproximar-se do seu máximo histórico. Entretanto, aconteceram estas coisas, máximo histórico batido, mas agora Bitcoin está a descer. A verdade é que Bitcoin tem descido. E eu disse aqui N vezes que lá porque agora temos um ETF e lá porque agora temos um halving, isto não é sempre a subir. Nunca foi e nunca será. Não há nada que só suba. E em todas as vezes que tivemos um halving, houve sempre uma altura, ou antes ou depois, mas ali perto, em que Bitcoin desce. E agora está a descer. No entanto, eu não acho que está só a descer porque é normal descer. Não. É preciso ver aqui algumas coisas. Primeiro, Bitcoin não está a subir à velocidade a que alguns investidores de curto prazo queriam, mas estes investidores estão praticamente todos no lucro. E então, ao verem esta tendência, se calhar estão a vender agora para comprar um bocadinho mais em baixo. Não esquecer que os ETFs continuam a acumular. E os ETFs são, na grande maioria das vezes, usados por investidores que querem ir a longo prazo e não querem ir a curto prazo. Mas a malta que está no curto prazo anda aqui a comprar e a vender. E é perfeitamente normal, eu também vou fazendo isso. No entanto, aquilo que eu tenho de Bitcoin em ETFs eu não mexo. Fica lá. E é para longo prazo. A juntar a isto é preciso perceber uma coisa, que é, o mercado também está a descer porque a expectativa de há uns meses para cá era que os Estados Unidos baixassem os juros. E a verdade é que nas últimas duas vezes os Estados Unidos decidiu manter os juros e não baixar. E depois, quando temos outros governos, outros bancos centrais a descer os juros, Japão, Inglaterra, Europa, estão a descer os juros. A verdade é que os Estados Unidos não o fez. E não o fez porquê? Porque a economia nos Estados Unidos está muito rica. A verdade é que não há o desemprego suficiente para a inflação baixar muito. Por outro lado, não nos podemos esquecer que a inflação já não está muito longe dos 2% que eles têm como alvo. Está nos 3 e qualquer coisa. Mas apesar disto tudo, a Fed tem atrasado a decisão de descer os juros. E com isto, os investidores ficam à espera para ver, não, pera, eu não vou pôr tanto dinheiro agora, no limite até vou vender um bocadinho, porque isto vai andar aqui na horizontal e se calhar vai descer. Quando estivermos perto de uma nova decisão da Fed e se a ideia for de baixar e se os indícios, se os indicadores apontarem para uma baixa de juros, então eu vou investir e compro 1, 2, 3% mais baixo do que aquilo que tenho agora. E depois, se os juros baixarem, provavelmente o mercado irá subir. Não nos podemos esquecer outra coisa, que é o mercado de ações, principalmente em termos de tecnológicas, está a subir bastante. Microsoft, Apple, Nvidia, isto está a loucura. Há muito dinheiro neste momento a entrar nas grandes tecnológicas, mas não há dinheiro infinito, então há muita gente que gosta destas empresas tecnológicas, também gosta de criptomoedas e que está a tirar agora um bocadinho de criptomoedas porque Nvidia, Microsoft, Apple e outras estão a subir bastante, então ali vou ter mais lucro. O que também não nos podemos esquecer é que se os Estados Unidos não baixam os juros, as empresas não se conseguem financiar tão bem. Muitas delas precisam de dinheiro e não conseguem ter tanto, outras têm juros muito altos, não se financiam tanto, se não se financiam tanto, também não conseguem desenvolver-se tanto. E isto acontece em qualquer tipo de empresa. Eu aproveito este momento aqui para vos falar, por exemplo, da Debitum. A Debitum é uma plataforma onde vocês podem investir em startups. Vou mostrar-vos aqui o site só para vocês perceberem o quanto algumas destas empresas que neste momento não se conseguem financiar porque os bancos estão a pôr juros muito altos, o que é que estão a fazer? Estão a optar por estas plataformas. E nestas plataformas, em vez de ser o banco a ganhar com os juros, somos nós que ganhamos com os juros. E então, existem sempre oportunidades de mercado, pessoal. Lá porque nós agora não temos as nossas criptomoedas a subir, não quer dizer que não possamos pôr um bocadinho do nosso dinheiro, pouco, um bocadinho, diversificar a coisa e até emprestar dinheiro a estas empresas, startups que não se conseguem financiar tão bem nos bancos. Os juros estão muito altos. Mas conseguimos ter aqui para nós uma taxa de juros interessante em que eles nos pagam os juros a nós em vez de pagarem aos bancos. O que é importante sabermos aqui? Primeiro, estamos a falar de uma plataforma onde vocês têm a segurança que em caso de insolvência vocês têm aquela lei dos 20 mil euros para cada investidor dentro do espaço europeu. Aqui estão os números, eu passo isto aqui à frente.
O importante é vocês poderem chegar aqui e verem quais é que são os investimentos que neste momento estão disponíveis. Vocês chegam aqui, põem qual é que é a classe que querem. Vamos supor que, abaixo de C eu não quero porque não quero assim tanto risco. E neste momento os que estão disponíveis, por exemplo, são estes três para a mesma empresa a acabarem em momentos diferentes. Reparem bem, aqui a acabar dentro de 172 dias, 81 dias, 81 dias, 12% ao ano, mais ou menos em média. Eles têm aqui a obrigação de comprar tudo de volta, por isso eles têm que vos dar o dinheiro de volta no fim deste tempo. E até lá, aquilo que vocês vão recebendo são os juros. Claro que o ideal é vocês verem, analisarem isto tudo muito bem, porque pode fazer realmente sentido vocês conhecerem melhor esta empresa, emprestarem dinheiro, verem os juros a voltar e depois no fim o dinheiro volta. A única coisa que eu vos recomendo aqui, pessoal, é não façam algo que demore mesmo muito, muito tempo. Uma coisa a 1 ano, 2 anos, 3 anos pode ser demasiado tempo com o dinheiro deste lado e que está emprestado e vocês não podem levantá-lo porque obviamente a outra empresa só tem que o pagar no fim desse prazo. Por isso, coisas muito grandes, tenham calma. Agora, para coisinhas pequeninas, como por exemplo este, que estamos aqui a falar de 2 meses e meio, em que neste caso o pagamento até é diário, vocês todos os dias recebem o equivalente ao que têm direito em termos de juros. 81 dias é muito pouco, pode realmente fazer sentido. Em vez de terem dinheiro parado, diversificarem aqui mais um bocadinho. Não se esqueçam é de olhar muito bem para esta classificação. Eu sinceramente, tudo o que não seja A e B não faz sentido, é arrisca mais. Eu como sempre deixo o link em baixo, vocês inscrevam-se, mesmo que não invistam para já, inscrevam-se e fiquem atentos, podem aparecer aqui alguns negócios que são muito, muito interessantes. E agora, voltamos às criptomoedas. E o que é que temos aqui, pessoal? Temos uma maratona. Isto é a longo prazo, não é uma corrida dos 100 metros. É verdade que pessoas compram e vendem. Normalmente eu às vezes compro e vendo no mesmo dia. Depende das situações. Mas há uma parte grande do meu portfólio que eu não mexo. Eu vou acumulando aos poucos e tenho confiança naqueles projetos. Acho que vão correr bem. Nem todos têm que correr bem. Mas acho que vão correr bem. E então eu estou a longo prazo. E a menos que apareça uma bandeira vermelha qualquer. Então aí eu vendo esse projeto, que pode ser uma criptomoeda, pode ser uma ação, eu mantenho. Então é preciso ver a longo prazo quais é que são as previsões dos grandes bancos e dos grandes fundos. E estes bancos e fundos que têm que estar sempre a dizer aos seus investidores quais é que são as suas previsões, e há aqui muita coisa que sobe e muita coisa que desce, então vamos ver o que é que eles acham que é Bitcoin nos próximos anos. E então, neste momento, o que é que temos em média? A grande maioria dos fundos de investimento acham que até ao fim deste ano, Bitcoin em algum momento chegará aos 100 mil. E eles apoiam-se nisto basicamente no quê, pessoal? Principalmente na ideia de que os Estados Unidos irá baixar os juros 2 a 3 vezes até ao fim deste ano e que a Europa irá baixar talvez mais 1 ou 2. E o Japão, a Inglaterra e por aí fora, todos a baixarem pelo menos mais uma vez. Os Estados Unidos, 2 a 3 vezes provavelmente. Não só porque vêm eleições, mas porque a economia americana tem tudo para daqui a pouco poder baixar as suas taxas de juros e ter ali uma inflação a rondar os 3%, 2,5%. Não quer dizer que aconteça. Não nos podemos esquecer que estamos em anos de eleições nos Estados Unidos. Muita coisa pode mudar. O que também é interessante é que estes fundos que dizem que Bitcoin tem tudo para chegar ao fim deste ano batendo os 100k em algum momento, muitos dizem que se for Trump a ganhar as eleições em novembro, então em vez de ser 100 mil, Bitcoin poderá disparar para 150 mil entre o fim do ano e o início de 2025. E mais, que se Trump ganhar, Bitcoin poderá bater em algum momento em 2025 os 200 mil. Isto são previsões brutais, pessoal, tendo em conta que Bitcoin neste momento está a 60 e pouco mil, poder chegar, vamos esquecer, até os 200 mil. Mas se chegar a 150 mil durante os próximos 12 a 18 meses, é excelente. Até porque eu estou convencido, apesar de isto ser um bocado de futurologia, mas eu estou convencido que Bitcoin poderá ter o seu máximo deste bull run mais cedo do que o normal e então a apontar se calhar para o fim do verão do próximo ano. Vamos apontar entre agosto e outubro de 2025. Eu acredito que poderemos ter aí o valor mais alto de Bitcoin. Isto, claro, se não acontecerem aqui fatores macroeconómicos importantes, como guerras, pandemias, uma escalada de uma inflação qualquer, economias de repente a descer, sei lá, a economia do Dubai ou da China ou do Japão que de repente caem a pique por algum motivo, então isto ser um problema. Não acontecendo estes fatores macroeconómicos que são um bocado extraordinários, digamos assim, não é uma coisa normal. Então eu acredito que entre agosto e outubro do próximo ano nós podemos ter aqui um pico. Se esse pico for 150 mil, nem estou a apontar para os 200 mil, estou a apontar para os 150 mil, então temos Bitcoin a multiplicar praticamente por 3 vezes o seu valor.
E com isto, muitas altcoins de certeza que vão atrás. O que é mais interessante, mas eu acho que aqui estamos a falar claramente de futurologia, são os fundos de investimento, que estão neste momento a fazer as suas previsões a 10 anos. E são vários os que apontam Bitcoin, nos próximos 10 anos, em algum momento, a tocar no $1 milhão. $1 milhão, eu nem consigo dizer se é excessivo ou não, pessoal. Porquê? Porque em 10 anos muita coisa muda. Há 10 anos ninguém sabia o que era Bitcoin. Há 10 anos ninguém apostava em Nvidia. Há 10 anos ninguém comprava Tesla. E neste momento são o que são. E então, previsão de um valor a 10 anos, para mim, é demasiado. Claro que nós conseguimos fazer aqui N contas. Basta olhar para o mercado, ver o quanto é que o mercado no seu total está a subir e acreditar que 5% do mercado ou 2% do mercado, e eu não sei quais foram os valores que eles aqui usaram, mas vamos supor que acreditamos que Bitcoin a longo prazo se torne num investimento perfeitamente normal. E este é um dos grandes motivos e um dos grandes fatores para os próximos anos. É até que ponto é que Bitcoin, na mentalidade dos investidores, se torna num ativo perfeitamente normal. Tal como é comprar Nasdaq ou SP500 ou o que quer que seja. Tornando-se em algo normal. Então, até que ponto é que Bitcoin poderá ter aqui 1%, 2%, 3% do mercado? E se tiver, então é perfeitamente normal que Bitcoin chegue a 1 milhão. No entanto, eu não quero entrar por aí, estou só a dizer-vos que existem N fundos que apontam para 1 milhão. Por exemplo, existe uma pessoa, foi a pessoa que criou o gráfico Stock to Flow de Bitcoin e vocês podem procurar. Ele praticamente acertou em tudo. A cada bull market e a cada halving. Ele só falhou, e por um bocado, o do pico do último bull market, em que ele apontava, acho que era mais ou menos para 120 mil e na realidade Bitcoin só chegou aos 70 mil e depois tivemos o problema da inflação. Ele aponta para 150 mil no final deste ano, aponta para 800 mil no final de 2025 e depois aponta para Bitcoin baixar e nunca mais voltar aos 800 mil. No entanto, começam a existir demasiados indicadores e demasiadas previsões de Bitcoin entre os 100 e os 150 mil entre este ano e o próximo. E é no limite até ao fim de 2025. E então, uma vez mais, parece muito interessante estas previsões a 18 meses. 18 meses já é uma coisa minimamente larga. Mais do que isso, é sempre difícil. Nós nem sequer conseguimos prever quem é que vai ganhar as eleições nos Estados Unidos, não temos as certezas, então, a partir daí, tudo é nevoeiro. Porque se ganhar Biden, vamos estar à espera de um tipo de economia e de um tipo de política interna e de um tipo de política externa. Com Trump, as coisas são um bocadinho mais nevoeiro, nós não sabemos bem como é que ele irá atuar. Então é muito difícil perceber realmente o que é que vai acontecer. Agora, uma coisa é certa, Trump está muito mais a favor, pelo menos nesta fase e no limite para angariar votos, está muito mais a favor da malta que tem Bitcoin e das pessoas que têm criptomoedas. E isso vai fazer aqui um escalar interessante se as sondagens começarem a apontar mais para Trump e depois, obviamente, se Trump ganhar. Claro que eu só vos estou a dar aqui aquelas previsões que para mim são as que fazem um bocadinho mais de sentido, pessoal. Eu não encontrei nenhuma previsão minimamente coerente de um organismo bem conhecido, de uma organização bem conhecida, que não ponha Bitcoin para lá ou nos 100 mil ou para lá dos 100 mil até ao fim de 2025. Em algum momento, durante este caminho, durante os próximos 18 meses, Bitcoin chegar aos 100 mil. Todos eles apontam que isto é o mínimo, é aquilo que Bitcoin vai conseguir atingir. Temos depois outras previsões que para mim já são um bocadinho exageradas, mas eu não sei bem quais é que são os fundamentos, e no limite eles é que estão certos, e daqui a uns anos eu venho a ver este vídeo e começo a rir-me. Mas existem, por exemplo, as previsões da Cathie Woods, e a Cathie Woods é a pessoa que está à frente do fundo de investimento ARK, dos ETFs da ARK, e ela prevê que Bitcoin existe uma probabilidade, se as coisas realmente correrem bem, de chegar a 2030 e valer 3,8 milhões de dólares. O que para mim é um grande exagero. No limite, ela está muito melhor informada do que eu e as previsões dela são muito melhores do que as minhas, até porque ela não está a fazer a previsão sozinha, ela está com N pessoas à volta. É uma previsão que foge bastante de tudo o resto. Agora, são muitas as previsões que colocam Bitcoin entre os 100, os 150 mil e algumas até nos 200 mil até ao fim de 2025. Pessoal, era esta a mensagem que eu queria passar-vos. Provavelmente, nos próximos 2 meses, Bitcoin ainda poderá andar aqui, num efeito muito horizontal. Depois, o que se espera é que a Fed, entretanto, baixe os juros. E eu apontaria para, pelo menos em setembro, a Fed fazê-lo. E este é o cenário que se calhar é o mais expectável neste momento. A Fed baixa os juros em setembro e depois volta a baixá-lo 1 a 2 vezes até ao fim do ano. Sendo que uma vez será obrigatoriamente depois das eleições, portanto só em dezembro. Quando isto começar a acontecer, o mercado em princípio começa a subir. O mercado começa a subir porque as empresas conseguem se financiar melhor,
o mercado começa a subir porque as pessoas têm mais dinheiro, porque poupam mais, porque não estão a pagar tantos juros dos seus créditos e por aí fora. E então, qual é que é a minha visão? Pessoal, eu acho que em setembro, outubro do próximo ano, até lá, nós teremos um pico de cento e muitos mil em termos de Bitcoin. Quando digo aqui cento e muitos mil, é 110, 120, 130 mil. E porquê? Porque eu acho que Bitcoin, mais cedo ou mais tarde, vai mesmo tocar nos 100 mil quando os juros descerem. E a partir daí, Bitcoin será ainda mais conhecida, voltará a ser notícia. Vamos ter aqui novamente um grande hype, porque de repente dizer que há uma moeda que vale 100 mil dólares, tudo isto, por si só, é o único marketing que Bitcoin precisa. E que vai fazer com que todos estes ETFs tenham ainda mais poder e mais argumentos para dizer aos seus investidores: pessoal, invistam aqui. Não nos podemos esquecer que a grande maioria dos brokers, aqueles que recebem o meu dinheiro e investem por eles, a grande maioria dos brokers ainda nem sequer começou a meter dinheiro nos ETFs Bitcoin, por N questões legais e burocráticas, mas vai lá chegar. E quando lá chegar, Bitcoin, uma vez mais, tem tudo para subir. Por isso, a minha previsão, sim, eu acredito que até ao fim de 2025, Bitcoin possa estar nestes valores que estamos aqui a falar. Os cento e poucos mil, os 150 mil, parece-me que sim. Mas eu não sou um conselheiro financeiro, pessoal. Isto pode sair completamente ao lado. Tal como acontece em qualquer investimento, há sempre um risco. Eu gostava de saber a vossa opinião, gostava de saber a vossa previsão, já sabem a minha. Nos próximos meses, horizontal, depois começa a subir. Se Trump ganhar, ainda vai subir mais. E agosto, setembro, outubro de 2025, eu acho que o pico será aí, se não existir nenhum grande fator macroeconómico que neste momento nós não conseguimos prever. O resto, pessoal, eu espero ter ajudado. Gostava de saber a vossa opinião. Boa sorte aos vossos investimentos. Tenham calma, tenham esperança. Isto a longo prazo costuma correr bem muitas vezes. Um abraço. Até à próxima.